Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar o nosso assunto sobre adimplemento e inadimplemento e as formas de extinção da obrigação. Nessa aula, eu só vou fazer algumas questões. São 10 questões que eu fiz que eu criei, assim. E elas são pra gente revisar de forma mais dinâmica o conteúdo da semana passada. Já que vocês não tiveram tanto conteúdo novo. Aqui eu não gosto de ficar muito na frente do conteúdo que o professor tá passando pra vocês. Então, vamos fazer as questões, tá? Depois eu vou mandar o slide no grupo pra vocês. E aí, se vocês quiserem fazer sem olhar o gabarito, quando eu subir no grupo, eu vou colocar o gabarito das questões lá pra baixo pra vocês fazerem as questões sem ver o gabarito logo depois. E aí vocês veem se acertaram ou não. Bom, vamos começar. Eu vou grifando aqui a questão com vocês. Aqui é uma questão sobre o conceito de adimplemento. Todas as questões eu coloquei em qual conteúdo ela se encaixa, tá? Em cima. Então vocês não vão ficar tão perdidos. Se vocês ficarem confusos, vocês vão no slide que eu mandei da aula 2 e achem esse tema. Daí vocês conseguem ver especificamente sobre essa questão, tá? Essa questão eu tô falando sobre o adimplemento. O adimplemento de uma obrigação ocorre quando o credor recebe a prestação parcialmente, mas aceita como total. O devedor extingue o vínculo obrigacional mediante cumprimento correto no tempo e modo devidos. O devedor realiza o pagamento em atraso, mas sem a concordância do credor. Há acordo para substituir a prestação inicial por outra de valor equivalente. Bom, nessas questões que a gente deixou grifado, vocês sabem que eles se referem a outro tipo de conteúdo, né? Então vamos pro gabarito dela. A B tá certa porque ela definiu exatamente o adimplemento, né? Que o adimplemento é o cumprimento exato da obrigação com extinção do vínculo jurídico entre credor e devedor. Para isso, diz que a prestação seria feita no tempo, lugar e modo ajustados. E foi o que a B falou pra gente. E a A tá errada por quê? A que fala do pagamento parcial. O pagamento parcial aceito como total é uma remissão parcial. Então é outro instituto, não é de implemento técnico, ainda que extinga a obrigação por vontade do credor. O pagamento em atraso, ele gera mora, portanto, inadimplemento relativo. Então, mesmo que seja pago, ele torna-se inadimplemento relativo, e não adimplemento que é o que a questão está perguntando. E a D fala, essa é a hipótese da dação em pagamento, que é quando a gente tem um acordo entre as partes. Isso existe, mas é outro instituto, assim como a letra A, que é a remissão, e aqui a gente fala da dação. Bom, a questão 2. Sobre quem pode efetuar o pagamento. Essa é a alternativa correta. Aqui, ó. Aqui a gente está falando sobre quem paga. Quem vai fazer esse pagamento. A. Apenas o devedor pode pagar validamente a dívida. Aqui a gente fala só o devedor. E aqui, qualquer pessoa pode pagar, mesmo contra a vontade do devedor. Terceiro interessado pode pagar e subrogar-se nos direitos do credor, e o pagamento feito por incapaz é sempre nulo. Bom, a questão certa é a C, porque o terceiro interessado pode pagar a dívida e subrogar-se nos direitos do credor. Porque vocês lembram que tem o principal interessado, o terceiro interessado e o não interessado. A gente tem esses três sujeitos.
E aqui a gente tá falando do terceiro. Então tá correto. O devedor é o principal interessado, é verdade. Mas não é o único que pode pagar. E aqui na nossa A tá falando que sim. Apenas, olha só, apenas o devedor pode pagar. E não é verdade. Aqui é a nossa B. O terceiro não pode pagar contra a vontade do devedor, salvo se tiver interesse jurídico. Então a gente volta aqui na nossa C, que ela fala sobre o terceiro. E isso funciona e dá certo, só que precisa, não pode ser contra a vontade do devedor. O pagamento feito por incapaz é válido. Aqui tá falando que ele é sempre nulo, mas ele é válido se houve proveito para o credor. Questão 3 é sobre o credor putativo. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre o pagamento feito ao credor putativo. Foi um dos últimos conceitos que a gente estudou na última aula. Então, lá pro finalzinho da aula, vocês encontram a explicação bonitinha. Bom, o pagamento feito ao credor putativo é inválido, ainda que o devedor tenha agido de boa fé, válido, desde que haja boa fé do devedor, e erro excusável quanto à identidade do credor. É sempre nulo, pois o credor não era o verdadeiro titular do crédito. É anulável somente se o credor verdadeiro ingressar com a ação. Bom, essa questão aqui tá bem fácil, se vocês lembrarem do conceito de credor putativo, é uma questão bem fácil, que é a nossa B. O credor putativo é aquele que aparenta ser o credor verdadeiro, e o pagamento a ele é válido quando houver boa-fé e erro excusável. Que foi o exemplo que eu dei para vocês da pessoa que elas se veste com roupas sociais, vai a um escritório de advocacia e se passa por um advogado. Muito provavelmente, a pessoa que pagar a ele está fazendo de boa fé, acreditando que está pagando um advogado em um escritório de advocacia normalmente. No que a falar. A boa-fé é justamente o que torna o pagamento eficaz. E ela tá falando que, voltando aqui, né? Ainda que o devedor tenha agido de boa-fé. Não. Se tiver sido de boa-fé, ele se torna válido. E se não tiver boa-fé, daí sim ele é inválido. Então, a boa-fé é uma parte muito importante, como a gente viu aqui. Não é nulo, pois a aparência legítima e a boa-fé protegem o devedor. Que foi o que eu falei do advogado agora, aparência legítima. Não se trata de ato anulável, mas de pagamento eficaz que extingue a obrigação, por causa do princípio do devedor. Do princípio da proteção ao devedor, tá? Bom, sobre o objeto do pagamento. Sobre o objeto da prestação, assinalar a alternativa correta. O devedor pode entregar coisa diversa da devida, ainda que o credor não concorde. O nominalismo impede qualquer correção do valor por inflação. Então, ele impede. Vocês lembram do conceito de nominalismo? O pagamento deve corresponder exatamente ao objeto pactuado, salvo acordo de dação. É lícito o pagamento em moeda estrangeira, independente de autorização legal. Bom, essa questão aqui, ela também tá consideradamente fácil. E a nossa certa é a C. O objeto do pagamento é a prestação devida. O credor não é obrigado a aceitar coisa diversa.
salvo se aceitar expressamente. Hipótese da dação. Bom, o que a gente tinha nas outras questões. O credor tem que consentir, tá? Se. Aqui. Se ele receber coisa diversa, sem tiver consentido antes, não vai constar como pagamento. Mesmo que talvez seja válido na cabeça do, de quem está entregando, se o credor ele não aceitar de primeiramente, ele não vai ser válido esse pagamento, tá? Então não vai ser contado esse pagamento. O nominalismo não impede a atualização. Na verdade, é ele que ajuda a ter essa atualização monetária. É graças ao princípio do nominalismo. O pagamento em moeda estrangeira é proibido, salvo autorização legal especial. Sob prova e lugar do pagamento. Assinale a alternativa correta. A quitação verbal é suficiente, mesmo sem recibo escrito. O pagamento deve ser feito no domicílio do credor, salvo estipulação contrária. O pagamento feito em local diverso é sempre inválido. Gente, olha só. É uma dica que provavelmente vocês já se tocaram por agora, mas normalmente, quando tiver na questão essas palavras assim, muito intensas, nunca, somente, sempre, sabem que elas, palavras que fazem com que o nicho da questão fique muito pequeno, provavelmente não é essa a alternativa, tá? Provavelmente. Pode ser que seja, mas dá uma analisada nela com mais carinho, porque provavelmente não é ela. Quando a gente deixa, quando a gente vê uma questão com alguma coisa muito específica, sempre é inválido, dê uma suspeitada, viu? Porque normalmente não é. No local do pagamento, se não convencionado, é o domicílio do devedor. Vamos ver? Se não houver estipulação, o pagamento deve ser feito no domicílio do devedor. É, o Código Civil ele exige comprovação escrita da quitação, que é o nosso querido recibo. Sem ela, o devedor fica totalmente desprotegido de que recebeu ou não. O local padrão é o domicílio do devedor e não do credor. Pode ser válido se o credor renunciar às cláusulas de local. Não sei se vocês lembram, mas aqui a gente está falando sobre o local o pagamento em local diverso aqui, ó. O pagamento em local diverso ele não é sempre inválido. Se o credor renunciar à cláusula de local, aí se tiver essa mudança, é válido. Sobre dação em pagamento, que a gente já comentou um pouquinho nessa aula mesmo. O credor, assinar a alternativa correta. O credor é obrigado a aceitar coisa diversa da devida. A gente já falou sobre isso aqui mesmo hoje. A dação extingue a obrigação quando o credor aceita prestação diversa como pagamento. A dação exige que a nova prestação tenha o mesmo valor da anterior. A dação é nula se o bem dado em pagamento for de valor superior. Na dação em pagamento, o credor aceita espontaneamente a prestação diferente da originalmente devida, extinguindo a obrigação, que foi um conceito que a gente acabou de ver. A dação, ela depende da aceitação do credor, né? O valor não precisa ser igual,
Então, pode ser mais baixo do que o da prestação anterior, pode ser mais alto. Só precisa da concordância do credor. Se ele concordar, pode ser mais barato, pode ser mais caro. Não há nulidade por valor maior. O que importa é a vontade das partes. Sobre a subrogação, assinale a alternativa correta. Ocorre apenas, ó, esse tipo de palavrinha que eu falei pra vocês. Apenas por determinação judicial, impede que o terceiro que pagou cobre o devedor, transfere ao terceiro que pagou os direitos e garantias do credor original. Este exige autorização expressa do devedor. Bom, a certa é a nossa C, ou seja, a subrogação. Deixa eu mudar a cor aqui. Ou seja, a subrogação, ela transfere ao terceiro que pagou os direitos e garantias do credor original. Então, a subrogação é isso, né? Ela ocorre quando o terceiro paga a dívida e assume os direitos do credor, inclusive garantias e privilégios. Ela pode ser legal ou convencional, que foram conceitos que a gente também viu, não apenas judicial. O subrogado, ele pode cobrar o devedor, que é isso que está falando aqui na nossa Bíblia. Impede que o terceiro que pagou cobre o devedor. Não. Quando o terceiro que pagou, ele se subroga nos direitos de credor, ou seja, ele vira credor e pode assim cobrar o devedor. Então, a B está errada. A subrogação independe de autorização do devedor. Basta o pagamento legítimo. Compensação. A alternativa correta sobre a compensação. Ocorre mesmo se as dívidas não forem líquidas ou exigível. Só se aplica quando as dívidas são entre pessoas diferentes. Extingue duas obrigações até o limite em que se compensa, desde que sejam líquidas, certas e exigíveis. Exige acordo prévio entre as partes. E a nossa certa é a C. É o tipo de questão que eu acho que só de ler a gente já sabe que tá certa. A compensação extingue obrigações recíprocas até o limite coincidente, que é quando duas pessoas entre si têm dívida. Então, A deve a B e B também deve a A. Desde que as dívidas sejam líquidas, certas e exigíveis. Então, elas têm que ser em dinheiro, tá? Liquidez e agibilidade são requisitos essenciais. Ocorre entre mesmas pessoas, que são simultaneamente credor e devedor. Pode ser legal, convencional ou judicial. Não exige acordo. Mora e inadimplemento relativo. Na mora, a prestação perde sua utilidade e a obrigação se extingue. A mora do credor ocorre quando este recusa-se a receber o pagamento. A mora do devedor é sempre automática. Aqui, ó, sempre. Cuidado com sempre. O pagamento em atraso não gera acréscimos. A nossa certa é a B. Aqui. A mora cipiente é a mora do credor. Eu não sei se vocês lembravam esse nome aqui. Em latim é a mora do credor, que ocorre quando ele se recusa ao recebimento da prestação. Perda da utilidade ocorre no inadimplemento absoluto e não na mora.
Então, quando aquele pagamento que está atrasado, ele perde a sua utilidade por conta do seu atraso, ele é um inadimplemento absoluto e não um conceito da mora. Na mora, o pagamento ainda tem utilidade para o credor. A mora do devedor, ela pode ser ex ré ou ex persona, que na ex persona você precisa avisar o devedor que ele está em mora, e na ex ré tem uma data fixa para ele entrar em mora. E aí, se ele não fizer o pagamento até aquele dia, ele está automaticamente em mora. O atraso ele gera juros, correção, multa e honorários. Sobre o inadimplemento absoluto e fortuito. No inadimplemento fortuito, o devedor responde pelos prejuízos. O devedor responde pelos prejuízos. No inadimplemento absoluto, o devedor fica isento de responsabilidade. O inadimplemento fortuito exclui a culpa e afasta a responsabilidade, salvo convenção em contrário. O inadimplemento absoluto ocorre sem culpa do devedor. A nossa questão certa é a C. O inadimplemento fortuito decorre de caso fortuito ou força maior, excluindo a culpa e, por consequência, a responsabilidade do devedor, porque só é responsável quem tem culpa. Bom, não há responsabilidade sem culpa, que foi o que eu falei para vocês, só tem culpa quem tem responsabilidade. No inadimplemento absoluto, há culpa e o devedor responde pelos prejuízos. O absoluto é diferente do fortuito. Fortuito por caso fortuito ou força maior. O inadimplemento absoluto ocorre justamente por culpa do devedor. Então, no fortuito a gente não tem culpa do devedor e no absoluto tem, quando o cumprimento se torna impossível. Nos dois casos, o cumprimento é impossível, só que o cumprimento do fortuito, ele se tornou impossível por caso fortuito ou força maior, e são coisas que o devedor não tem controle. Por exemplo, uma enchente, uma tempestade que estraga com as coisas que ele tem que pagar. E no absoluto, o cumprimento também se torna impossível, mas por alguma coisa que o devedor fez com culpa. Então, é alguma coisa que ele pode ser culpado por fazer, e por causa disso, o cumprimento da obrigação se tornou impossível. Bom, essas foram as questões. E como foi mais rapidinho, eu vou voltar para o slide da aula passada e dar uma repassada por ele por cima para vocês, tá? Só um minutinho. Eu vou compartilhar a tela correta para vocês. Só vou encontrar aqui e a gente continua. Tá compartilhando a tela? Acho que não, né? Agora sim. Bom, vamos dar uma revisada em todo esse conteúdo. Eu vou encontrar aqui com vocês os temas que a gente trabalhou. Esse é basicamente todo o slide.
Aqui. Eita, peraí. No modo caneta. Tá. Sobre o princípio do pagamento que a gente estava falando. O devedor, ele se libera quando efetua a prestação no tempo e no local determinado, bem como no modo completo e na forma previstas no vínculo jurídico. Aqui, ó. É... Aqui que a gente tinha falado que uma hora tinha o termo acipiens, que é do devedor, quer dizer, do credor. Aqui qualquer pessoa interessada na dívida pode pagá-la. E aí a gente tem aqueles casinhos, né? O dois e o três, que é o principal interessado, os outros interessados e o não interessado. Aqui é o terceiro e a pessoa não envolvida na relação. Bom, o principal devedor é o principal interessado na relação, obviamente. Os outros interessados são terceiros que terão seu patrimônio afetado se o pagamento não ocorrer. E os não interessados, que são pessoas não envolvidas na relação, mas que podem pagar. E por incapaz que eu deixei aqui, é válido se ele tiver proveito econômico disso. Aqui sobre o credor putativo. Ah, não, peraí. Primeiro é sobre o credor putativo. Aquele que parece ser o credor, mas não é. É preciso que, muito importante, boa-fé de quem paga e erro desculpável. Erro desculpável é aquele erro que o homem médio cometeria, qualquer um cometeria, e a boa-fé de quem paga é a boa-fé, tipo, é a real ideia de que é a real ideia de que aquela pessoa achava que estava pagando certo. Bom, sobre o objeto do pagamento. Aqui o que a gente falou sobre o nominalismo, lembra? O valor da moeda é o valor nominal da emissão. Então, nominalismo é quando a gente fala que isso aqui vai ser R$ 20 para sempre. Nunca vai virar outra coisa, mesmo que hoje, agora, mesmo que hoje a gente faça um processo dando R$ 20. Daqui 40 anos, pode ser que com R$ 20 você não compre mais absolutamente nada. Vamos supor que hoje em dia você compra duas coisas com R$ 20. Daqui 40 anos você compra zero. Mas mesmo assim, vai continuar certo. A gente não vai fazer aquela conta de, ah, quantos R$ 20 eu precisaria hoje em dia para voltar a comprar essas duas coisas. Não vai existir essa conta. O número 20 vai continuar sendo o número 20 para sempre, tá? É essa a ideia. É, acho que aqui, pagamento em moeda estrangeira. É nulo, salvo autorização de lei especial. Aqui. A gente precisa do recibo, porque ele é a declaração unilateral do credor escrita de que houve o cumprimento. Por isso que ele é importante. É, em regra, o lugar vai ser no domicílio do devedor, mas é alterável. Então foram aquelas exceções que a gente viu nos exercícios.
Por exemplo, motivo grave. Autoriza o devedor a pagar em local diverso. O pagamento em local diverso faz presumir renúncia por parte do credor. Hum, esse aqui a gente não viu. A gente viu sobre dação, que é quando. Peraí, pegar uma outra cor. Outra cor. Bom, dação é quando o credor aceita outra coisa no lugar da devida. A gente não viu consignação, mas foi subrogação, que é quando o terceiro paga e assume o lugar do credor antigo. Hum, e foi isso que a gente viu sobre adimplemento nas questões. Aqui, a gente falou sobre o inadimplemento absoluto e sobre o fortuito. Os dois são impossíveis de cumprir, olha só. Mas esse daqui foi sem culpa, esse aqui foi com culpa do devedor. Sem culpa é ou por caso fortuito ou força maior. O relativo é atraso culposo. Então, do absoluto pro fortuito que a gente viu. O absoluto é quando, por culpa do devedor, a prestação não foi cumprida e não poderá mais ser cumprida de forma válida ou útil. O devedor deverá restituir os prejuízos causados ao credor decorrentes do não cumprimento. Fortuito. A prestação não foi e não poderá ser cumprida pelo devedor, mas o inadimplemento decorreu por conta de fato não imputável ao devedor, ou seja, ele não teve culpa. A ausência de culpa, por caso fortuito ou força maior, afasta a responsabilidade do devedor. Hum. Ah, e tinha uma questão que falava que não tinha nenhuma alteração no valor, mas a gente viu que são sofridas também perdas e danos, juros, correção monetária, honorários. E sobre aqui eu também vou voltar e dar uma falada para vocês, só para lembrarem do relativo também. O relativo é quando, por culpa do devedor, a prestação não ocorre no tempo certo, mas isso não retira, deixa eu colocar aqui, mas isso não retira a utilidade e o interesse do credor na prestação, que ainda pode ser cumprida. Efeitos da mora. A prestação atrasada poderá vir acrescida de juros, atualização monetária, possíveis multas contratuais, perdas e danos e honorários. Aí tem as espécies de mora, né? Aqui, quando. Ah, a gente falou sobre isso assim. A mora pelo credor, e a mora cipiente, é quando ele se recusa de receber de alguma forma. E pelo devedor, que é a mora solvente, é a demora de pagar. E aí tem a ex-ré, que é por data fixa, e a ex persona, que o devedor precisa de notificação para saber que ele está em mora. Porque ele não entra em mora de forma automática. Pessoal, eu já vou encerrar a aula por aqui e eu vou mandar para vocês no grupo agora o, o slide que a gente usou hoje das questões. Primeiro eu vou atualizar e vou deixar o gabarito lá no fundo para se vocês quiserem e quiserem ver se é um gabarito, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, na próxima aula que for conteudista, assim, eu vou fazer em Word, tá? Então, é isso. Bom final de semana pra vocês.